Diário de leitura número 11, capítulos 33, 34, 35, 36 e 37 do nono livro de Outlander, Dicas Abelhas que Não Estão Mais Aqui, de Diana Gabaldon. E nesses 4 capítulos a gente vê toda a história acontecendo ali em volta da Claire, do Jamie, da Brianna e o pessoal ali da Cordilheira, mas basicamente esses 3 personagens mais importantes. Porque é o seguinte, primeiro, no capítulo 34, a gente vê o pessoal dando início às reuniões das diversas religiões ali na casa de encontros. E a gente descobre também que a Brianna vai poder organizar, ela vai começar a dar aula para as crianças. Então ela já começa a pensar como é que vai ser, quantas lousas precisam e tudo mais, e dá-se início a essas reuniões religiosas, em que a gente vai ter o Capitão Cunningham fazendo a pregação dele, depois a gente vê o Roger fazendo a pregação dele, tendo uma certa dificuldade ali em cantar, em falar muito, que a voz exige muito ali da voz dele, da garganta, e logo em seguida a gente vê a reunião da Rachel com os amigos quakers, e é muito bonitinho ver a Rachel liderando isso, porque a reunião quaker, que eu não sabia, né, primeira vez que eu vejo esses detalhes, é justamente se consiste do pessoal sentar e meditar. Se alguém quiser falar alguma coisa e tudo mais, e for tocado para poder compartilhar ou fazer algum tipo de pregação, todo mundo é bem-vindo. Então eu achei interessante, até as crianças falam, né, nossa, foi meio parado, né, meio assim, mas foi interessante ver como tudo isso funciona. Mas aí nos 3 capítulos seguintes a gente já vem com informações mais fortes. Primeiro, o capítulo 35, ele começa ali com uma carta que o Jamie recebe. Como que é o nome do homem, gente? O Jamie recebe uma carta de um antigo capitão dele, ali do Exército Continental, e nessa carta ele tá avisando o Jamie que o Denzel Hunter, o marido da Dot, foi preso. Simplesmente isso, ele foi preso. Então ele fala que, lamenta informar que o Dr. Hunter foi capturado em combate e se encontra atualmente prisioneiro lá. E ele tenta falar que assim, olha, como ele é médico e tudo mais, e ele é quacre, eu acho que os britânicos não vão tratar ele bem, sim, mas não vai enforcar ele. E aí a Claire fica preocupada, porque o Denzel é amigo dela. Ele é amigo dela, é amigo de profissão dela e tem um carinho muito grande entre eles ali. E ela conhece ele justamente toda essa questão médica entre os dois, e o Denzel também salvou a vida da Claire já. E aí a Claire, ela quer mandar uma carta pro Lord John falando disso, para poder, porque ela pensa assim, e será que o Hal e o Lord John estão sabendo disso? Cadê a Dot? Será que a Dot também tá presa lá? Será que a Dot tá envolvida? Será que ela tá bem? Acho que precisava contar para ela, né? E o Jamie fala, não, você não vai mandar a carta pro Lord John, não. Aí a Claire fala assim, você pode reformular essa frase, por favor? Tipo assim, deixa eu te dar uma segunda chance pra você falar pra mim que eu não vou. Como assim você não vai falar que eu não vou? E aí ele tenta explicar, não, eu acho que o pai dela já deve ter feito isso, né? Tipo, já todo mundo tá sabendo. Só que a Claire, ela não se contenta com isso. E aí eles começam a discutir a respeito disso. Não só a respeito disso, de que, vou mandar uma carta ou não, porque o Jamie tá machucado ainda, gente. E ele começa a implicar ali com a Claire. E justamente por toda a situação da Claire ter sido casada com ele, ter dormido com o Lord John e tudo mais. E o Jamie fica falando, você acha que algum dia eu vou escutar o nome dele sem pensar nisso? E aí a Claire fala, eu pensei que a gente já tivesse resolvido isso. E, gente, na hora que eu li isso, eu pensei assim, eu achei que tava resolvido, eu achei que já tinha passado, que, tipo assim, né, o Jamie entendeu que não foi assim porque a Claire quis, toda uma situação, foi levando uma coisa a outra, embora não acho que foi legal, mas aconteceu, né, o quê, então vida que segue. A Claire achou que o Jamie tava morto e tudo mais. E assim, e o Jamie fica culpando ela. E aí eu fiquei brava junto com a Claire. Eu falei, não, gente. O escocês cabeça dura, literalmente, nas palavras da Claire. E nessa discussão acalorada que eles têm, acaba que a Fanny, ela escuta essa discussão acontecendo. E mais do que isso, né? Ela escuta justamente um pedaço finalzinho ali, né? Que o Jamie tá ali falando que, né? Jamie tava bravo, né? E a Claire acaba perguntando, e o William, né? Tá envolvido também nessa situação. E o Jamie acaba falando, o William que se dane e tudo mais. E aí a Fanny ouve essa parte. E a Fanny começa a conversar com a Claire, justamente pra tipo, mas o Jamie tá com raiva do William? Porque qual que foi o raciocínio da Fanny quando ela escuta tudo isso? E o medo que ela tinha. Que se o William confiou ela ao Jamie, e o Jamie não gosta do William,
consequentemente, ele não gosta da Fanny ou vai querer maltratar ela ou então qualquer coisa do tipo. Então, esse era o receio da Fanny e ela conversa ali com a Claire nesse meio tempo e acaba entendendo tudo que tá acontecendo e fala assim, talvez você não tivesse, o Sr. Fraser não devesse ter ficado sabendo, né, de tudo isso que aconteceu entre você e o Lord John. E no meio de uma conversa ali rapidinha, a Fanny entendeu nos detalhes todos, toda essa situação da Claire com o Lord John e em relação ao William. O William descobriu que ele é filho do Sr. Fraser e ninguém mais sabia, e ninguém contou pro William, né? E o William descobriu e ela também ia ficar meio assim, né? Chateada e tal. E aí é engraçado ver como é que esse pensamento dela foi tão rápido e assim, e a Claire fala, ela descobriu todos os segredos da família em 5 minutos. Rapidinho ali, foi pegando e ok. E a Claire, ela tenta acalmar a Fanny, fala assim, olha, o Sr. Fraser tá zangado e tudo mais, falou isso do William, mas assim, você não precisa ter medo que a gente vai cuidar de você, haja o que houver, tipo assim, não se preocupa com isso. E aí, ao término da conversa das duas, a Claire até conversa com ela a respeito de assim, olha, você pode contar com a gente para o que você quiser, tudo que você quiser conversar, você pode conversar com a gente, mas conversa só com a gente da família. Eu acho que tanto para poder manter a Fanny salva em relação a tudo aquilo que aconteceu na vida dela, para ela não sair falando para os outros em relação a ela mesma, quanto a esses detalhes que ela acabou de descobrir sobre a família. Então é importante que ela não fique falando isso com os outros. E aí, com isso, a Claire, ela não tá satisfeita, ela quer mandar a carta pro Lord John, mas o Jaime vai ficar chateado em relação a isso, né? Ele já falou que não quer. E o que a Claire faz? Vai lá na Brianna e fala, então, minha querida, será que você pode mandar a carta pra mim? Você não quer conversar com o Lord John? Tem tanto tempo que você não conversa com ele, vocês eram amigos e tudo mais. E aí, minha gente, que me caiu a ficha de que todo esse rolê do Lord John não é um conhecimento que a Brianna e o Roger têm ainda, até esse capítulo, porque é bem agora que a Claire conta pra Brianna tudo isso que aconteceu, porque ela vai pedindo a Brianna pra, tipo, escreve a carta, fala aí do Denzel, né, eu conheci ele, você já ouviu falar do Denzel, então você podia escrever, né, e ela fala, eu gostaria de escrever, assim, pro Lord John mesmo, e assim, ele é um amigo e tudo mais, mas por que você não escreve? Por que você, já que você não pode mandar a carta pro Lord John, por que você não manda direto pro Hal? E a Claire vai explicar que é por causa do pai dela, por causa do Jaime, porque teve um desentendimento com os Greys há um tempo atrás. E aí ela fala, teve esse desentendimento, eles não estão se falando, e se eu escrevesse pro Lord John ou para o Hal, o Jaime ia acabar levando a mal. E aí a Brianna, esperta do jeito que ela, começa a perguntar, né, mas que tipo de desentendimento? Se o meu pai ia ficar chateado com você por você escrever pro Lord John, o que ia mudar porque ele não ia ficar chateado comigo se eu escrevesse pro Lord John? E aí a Claire fala que, tipo, pra começar conversa, né? Primeiro que o seu pai não ia saber que eu comentei com você sobre esse desentendimento e tomara a Deus que ele não descubra que você mandou essa carta, né? Essa parte ela não falou, só pensou. E a Brianna fala, ok, eu vou escrever, só porque assim, ou você me conta toda essa história, todo esse desentendimento, ou então eu vou perguntar pro Lord John na carta, e com certeza ele vai me contar o que aconteceu se você não me contar. E aí a Claire pensa, realmente, ele contaria pra ela, porque afinal de contas ele mesmo falou isso pro Jaime, né, falou tudo o que aconteceu entre eles. E aí a Claire contou pra ela, assim, bem direta, tá bom, vou te falar. Ele se casou comigo quando a gente pensou que o Jaime tivesse morrido. E a Brianna fica assim, chocada com a situação. E aí a Claire continua a falar, e eu dormi com ele, mas não é o que você tá pensando e tudo mais. E aí, minha gente, aí a hora que eu pensei, pronto, né, pronto. Aí a Brianna dá uma engasgada e tudo mais. Só que mais do que isso, logo em seguida disso, a Brianna acaba passando mal com um negócio que ela tá no coração, minha gente. Quase tive um treco junto com a Brianna nessa hora, porque a Brianna, ela obteve essa informação, a Claire foi organizar um negócio ali do lado, e aí ela ficou olhando ali o desenho que ela tava fazendo, que a mãe dela, quando fui conversar com ela, chegou lá, ela tava fazendo um desenho de uma planta, da questão ali da escola, né, que ela vai dar aula pras crianças. E aí a Brianna fica lembrando, né, de todas as conversas que ela teve com o Lord John e tudo mais, e falando da mãe dela. E aí, no meio disso, ela começa a passar mal. E ela sente que o coração dela tá parando de bater. E aí a gente descobre que ela tá com isso desde quando ela atravessou as pedras pra poder avançar ali aqueles 30, 40 anos, um tempo. Porque eles estavam bem ali na época quando o pai do Jaime tava vivo, né? Eles foram lá pra Carolina do Norte, nos Estados Unidos, pra poder atravessar as pedras lá, pra poder chegar no mesmo tempo que a Brianna e o Jaime estão.
E desde então ela vem sentindo isso no coração, ela sente que o coração tá ali quase que parando de bater, ou parando literalmente, demora a voltar e fica inconsistente, e isso faz ela acabar passando mal. E no momento que ela falou isso, a primeira coisa que veio na minha cabeça, né, eu falei, nossa, será que deu ruim a questão assim dela passar pelas pedras várias vezes a ponto de ter uma sequela física ali no coração dela e tudo mais? E aí o segundo pensamento que me veio na cabeça, nossa, será que a Brianna tá grávida? Porque logo em seguida a Brianna acaba vomitando. E aí até a própria mãe dela fala, Brianna, você tá grávida? Ela, não, nem pense nisso. E elas vão conversando e a Brianna vai contar pra ela todos esses detalhes. Que já tem esse tempo que isso vem acontecendo. Aconteceu algumas vezes de uma forma muito intensa, outras vezes nem tanto. E a mãe dela tenta acalmar ela e tentar obter informações pra poder tentar diagnosticar sem um eletrocardiograma, o que seria meio difícil. Mas ela fala pra ela que parece que ela tá tendo uma fibrilação atrial, que não é algo que envolve um risco de vida, porém é algo assim que tem que prestar atenção ali e tudo mais. Receita um chá pra ela pra poder dar uma afinada no sangue quando isso acontecer, pra não ter perigo de dar nenhum derrame. A Brianna vai ficando assustada com essas informações e tudo mais, mas a mãe dela tenta acalmar ela, fala, você é nova, você tem uma saúde boa, então vamos observar e vai dar tudo certo, fica tranquila, não é nada assim super preocupante não, fica de boa. E aí, em seguida, Claire e Jamie ainda estão meio um bravo com o outro, né, porque eles brigaram, discutiram. E aí a Claire tenta dar uma caminhada, né, pra poder ver se espairece e tudo mais, e eles continuam discutindo, gente. Ai, eu tava lendo essa discussão e eu ficando com raiva e pensando, nossa, o Jamie falando essas coisas pra Claire e tudo mais, e ele ainda traz à tona Frank, né, e tudo mais. E aí a Claire fica brava, e qual que é o seu problema? Você me perdoou, você tinha que tinha me perdoado. Você disse que tinha me perdoado. Ele, não disse, não, eu falei pra você que eu ia te amar pra sempre. Mas não falei que eu tinha te perdoado. E ele vai falar, eu te perdoo. E aí a Claire fica brava. Por quê? Porque não tem nada que ele deva perdoar ela não fez nada de errado. E eu concordo. E aí eles ficam brigando. E aí eu ficando assim, com raiva já disso. E aí de repente, a cena deles brigando, que pra mim já estava assim uma briga feia, se transforma em algo sexual. Do nada, o Jamie vai falar, não, porque eu te desejo muito. E eu tô querendo aqui te provocar. E você vai ver o que eu vou fazer com você daqui 10 segundos. E na hora que foi isso, eu fiquei tão brava. Que eu pensei, não, você tá implicando com a Claire só pra isso, né? Mas não é possível. E assim, a gente sabe que já aconteceu várias vezes, eles tá brigando feio, de repente do nada eles fazem as pazes e tá tudo bem, e tem uma cena ali de amor e tudo mais. E aí, só que eu não esperava que isso fosse acontecer agora, porque eu acho que o nível da briga aqui é um nível mais pesado, não é algo assim trivial que eles só fizeram virar uma briga grande. Na verdade, eu acho que é uma briga grande. E com razão da Claire ficar totalmente chateada com o Jamie em relação ao comportamento dele. Mas aí eles se entendem. Simples assim, a Claire entra na onda. E aí eles vão e ficam juntos ali. Eu acho que foi até a primeira cena assim mais fogosa, né, que teve no livro. Mas eu não esperava por isso. E tô processando essa informação, assim, de ok. A Claire e o Jamie é isso. É isso que é o amor deles. Eles brigam, eles fazem as pazes e tudo mais. E cabe a mim aceitar. Simplesmente aceitar. É isso. Vou continuar lendo e já trago mais diário de leitura pra vocês. Boa leitura. Obrigada por me acompanhar.